O que o PE traz de diferente para as empresas? São muitas coisas, são muitos métodos, né? É todo um programa estruturado. Mas vou citar alguns pontos que eu acho que são relevantes. O primeiro ponto para mim de um programa de excelência empresarial é a gente conseguir colocar todos os funcionários dentro do programa. Esse é um erro fatal e que acontece muito, né? Sempre tem gente que se esconde, sempre tem gente mais acomodada. Então, o programa, a primeira coisa é você precisa envolver todos os funcionários. Mas como? Primeira coisa que a gente faz, a gente divide a empresa em células de melhoria, células de gestão. Então, essas células, elas têm no máximo 25 pessoas. Então, todos os funcionários da empresa, todos, 100%, têm que estar em uma célula. Quando o funcionário está numa célula, ele vai passar pelas capacitações que a gente faz e ele tem uma viagem, uma jornada, vamos dizer assim. Ele é treinado, implementa as coisas que a gente vai fazendo juntos e treinando, e aí ele faz uma avaliação. Passou na avaliação, essa célula é qualificada. Depois vem mais capacitações, resultados, passa na avaliação, essa célula é bronze. Assim por diante para prata e para ouro, sendo que ouro só vira ouro uma célula que consegue comprovar que ela está entre as melhores do mundo. Ou seja, é benchmark, é world class. Então, essa jornada, você começa a envolver todos os funcionários, porque veja bem, se você tem uma célula com 10 funcionários, com 15 ou com 20, 25, e você tem ali funcionários que não estão se envolvendo, a própria célula vai expelir esse funcionário. Por quê? Porque a maioria das pessoas querem, eles querem fazer, eles gostam de fazer, eles querem ajudar a empresa, eles querem trazer o resultado para a empresa. Então, fica muito fácil das pessoas que estão acomodadas ou sair da acomodação ou realmente sair da empresa. E um outro ponto fundamental, se você tem lá na sua empresa 15, 20, 50 células voltando a empresa como um todo, tanto a área administrativa como a área produtiva, e algumas células não estão evoluindo, também começa a ficar muito claro que você tem um problema, que você tem uma célula doente dentro da empresa. E esse é um outro ponto fundamental, porque a gente vê muitas vezes, né, o líder falando para todo mundo, estamos com problema disso, estamos com problema daquilo, mas muitas vezes aquele problema não é para todo mundo. Aquele problema é para um grupo de pessoas. E é aquele grupo de pessoas que tem que ser tratada. É aquela célula doente do seu corpo que tem que ser tratada. E não equalizar isso para todos, né? Então, eu diria que o principal ponto para mim começa por aí, envolver todos os funcionários. Outro ponto que é muito importante no programa de excelência empresarial. Muitas empresas hoje trabalham com Lean. Eu fui treinado por senseis da Toyota e da Furukawa por 13 anos, né? E trabalho com Lean quase 40 anos já. O ponto é que as pessoas precisam entender que o Lean não é o fim, o Lean é o meio. O Lean, ele foi criado na Toyota para trazer resultado para a empresa, para fazer a Toyota ser o que ela é hoje. Então, eu vou fazer um 5S, eu vou fazer um Kaizen. Não adianta fazer isso isoladamente. Por isso que a gente precisa estruturar um programa. E o programa de excelência empresarial já começa por um ponto que muitas empresas hoje não têm ou falham. É um programa, começar pelo planejamento estratégico, desdobrado, a gente usa o Roshinkan-Ri, para desdobrar as estratégias que a empresa precisa trabalhar para todas essas células, ou seja, todas as células, por consequência, todos os funcionários estão trabalhando naquilo que é foco para a empresa, naquilo que saiu lá do planejamento estratégico. Essas metas do planejamento estratégico, elas desdobram nos painéis de controle, nos indicadores da célula, e essas células são treinadas para utilizar as técnicas do Lean para atingir o resultado da célula. E se todas as células estiverem sadias e atingindo o resultado, o que vai acontecer com a empresa? Ela vai atingir o resultado do planejamento estratégico. Então, é importante que nessa estruturação saia lá do planejamento estratégico e venha até as células. Seja uma célula administrativa, seja uma célula produtiva, seja RH, seja área jurídica, seja área de planejamento, seja área de produção, área de controle de qualidade. Toda a empresa vai desdobrar aquela estratégia, obviamente que com foco na sua área, nos seus indicadores, dentro dos conceitos que a gente usa dos painéis de controle, da gestão de processo, para que a gente traga o resultado. Um outro ponto fundamental está exatamente aqui.
É comum a gente ver hoje um diretor ou a diretoria da empresa falar o seguinte: olha, essas daqui são as metas do ano, saiu da estratégia da empresa, senhores diretores e gerentes, trabalhem nisso daqui, te vira, eu quero resultados. O que a gente aprende com o sistema Toyota de gestão não é isso. A gente entende que o resultado é consequência do trabalho do dia a dia, ele é consequência dos processos. Então, o que a gente quer fazer é melhorar os processos, é mapear os processos, entender onde estão os CTQs, o que é crítico dentro do processo, entender aonde se deve pôr um Poka-yoke, entender como monitorar esses processos, como fazer melhoria nesses processos, porque o resultado é consequência. Então, a gente quer saber como é que a gente pode ajudar as equipes que estão trabalhando no processo, se elas estão trabalhando bem no processo. E mais ainda, de uma forma padronizada, utilizando as técnicas que a empresa colocou como ferramentas, utilizando os conceitos que a empresa colocou como os principais conceitos. Por isso, a estruturação de um programa de excelência empresarial é importante, né? Esses são pontos fundamentais. Veja, o resultado é consequência do seu processo. Se os seus processos são bons, você vai ter bons resultados. Se os seus processos são ruins, você pode até ter resultado, mas há muito custo e dente de serra. Uma hora você tem bom resultado, outra hora você não tem bom resultado, né? Então isso é muito importante. Outro ponto fundamental, assim, eu sempre coloco para as pessoas pensarem, todas as empresas que eu conheço, e provavelmente que você conheça, quer atender bem seu cliente. Não tem empresa que não queira atender bem seu cliente, ter mais clientes, concordam comigo? Mas o que eu às vezes fico assim pensando é que, como é que você trata a relação dos seus clientes internos, ou seja, como é que uma engenharia trata a produção, como é que a produção trata um planejamento, como é que o planejamento, como é que é essa relação entre RH, planejamento, produção, engenharia de processo, área de marketing, como é que funciona TI, como é que funciona essa relação dentro da empresa? Vou te falar o que eu vejo na maioria das empresas: feudos com um dono, e para falar com aquela área eu tenho que conversar com o dono. Se duvidar, aquela área já não fala mais com a outra, porque o dono dessa área não se dá muito bem com o dono da outra área. E aí o que acontece é o seguinte: como é que você quer atender bem o seu cliente final, externo, se aqui dentro você não tem bons atendimentos de seus clientes internos? Então o programa nosso de excelência empresarial tem todo um método, Market Feedback Análise, MFA, onde cada célula tem que avaliar a sua célula, cliente e fornecedor, internamente, com frequência. E essas notas de avaliação, elas entram como ponto fundamental na avaliação, no crescimento da célula. Então, não adianta você focar o seu cliente externo. Não, eu tenho que cuidar do meu cliente, eu tenho que tratar o meu cliente externo. Perfeito, mas e o cliente interno? O cliente externo, gente, é consequência do que você faz dentro da sua empresa. Se você tem um bom relacionamento dentro da empresa, se dentro da empresa as áreas trabalham para atender bem as áreas clientes internos, atender bem, atender no prazo, atender com qualidade, o que vai acontecer lá no final? Você vai atender bem o seu cliente, você vai ter um produto excepcional e com isso você vai ter mais clientes. Então, não adianta só eu trabalhar em vendas, não adianta só eu visitar e cuidar e ter um bom relacionamento com o meu cliente externo e final. Eu tenho que tratar os meus clientes internos, eu tenho que tratar da minha gente aqui dentro, eu tenho que ver como que está sendo o relacionamento da minha gente aqui dentro da fábrica. Esse é outro ponto fundamental que pouco eu vejo as empresas cuidarem e que faz toda a diferença no resultado final. Enfim, esse programa estruturado, ele traz muitos pontos de diferença da empresa, né? Então, assim, essa pergunta que você me faz, o que o programa de excelência empresarial pode trazer de diferente? Esses são alguns pontos que eu comentei, mas você imagine a sua empresa, além de tudo isso que eu falei, todo ano 200, 300, 500 projetos Kaizen ou A3 que trazem resultados efetivos nos processos, efetivos nesse trabalho interno e muitas vezes até no externo. Então, pense nisso, estruture um programa de excelência empresarial na sua empresa que você vai sentir a diferença brutal.